O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, passemos agora para a coluna da professora Vivian Almeida, que abordará a taxa de juros. Más ambicioso es sacarme una moneda para un tinto de botella, aunque no me reconozcas, fui peón de tu ajedrez. Gambito da Dama. Olá, pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje eu vou falar sobre aquela dualidade que eu sempre gosto de pontuar entre decisões a partir de conjunturas específicas e como isso reflete problemas estruturais. Então, como vocês já devem ter visto, e talvez inclusive haja uma expectativa que eu fale sobre isso hoje, o Fed aumentou ao longo da semana passada, né? Semana passada, é que eu me perdi que na semana passada eu não participei da coluna. Da semana passada, a taxa de juros, elevando a taxa de juros norte-americana para 1%, um ponto percentual. E quando a gente olha para essa decisão, tal qual a expectativa de que eu fosse falar desse assunto tão economia, né, numa coluna de economia, num programa de política internacional, já havia uma expectativa bem considerável desse aumento da taxa de juros por parte do Fed, que inclusive não foi a única autoridade monetária a aumentar os juros recentemente, porque a gente está vivendo as consequências somatórias das crises dessa década de 2020. Então, ao longo desses 2 anos e meio, 2 anos e pouquinho, né, desde que a pandemia foi assim decretada, a gente vem reeditando e reanalisando nesse espaço aqui como que os impactos das suspensões das atividades acabam perturbando o equilíbrio ou perturbando a forma como nós conhecemos economia e como os países trocam e especialmente como que os países se preparam para isso, né? Então, falei por diversas ocasiões que muitas das análises e muitos dos repensares, não sei se essa palavra está correta, com relação à estrutura produtiva, é a questão das cadeias globais, a questão dos investimentos, a questão da produção local, porque tomamos um susto em 2020 e outro em 2022, que é essa cadeia altamente conectada na ocorrência de uma crise, e aqui com encurtamento temporal bem reduzido, faz com que a gente tenha impactos significativos e potencialmente permanentes sobre a dinâmica econômica, que ao fim e ao cabo está falando sobre a vida dos indivíduos, né? Porque sempre lembrando que a economia se trata de pessoas. Então, essa expectativa a partir desse desenho, né, do que é o mundo 2020, 2021, 2022, era de fato um aumento da taxa de juros por parte do Fed, porque temos observado um aumento da inflação ao redor do globo, né? Então, assim, aqui no Brasil a gente está sentindo demais isso, né? Essa semana saiu um meme engraçado, mas é tristíssimo, né? Que ir no supermercado é como se estar numa missa, né? Porque o que tem de ai Jesus e minha Nossa Senhora não está no gibi. Porque a gente sente constantemente o peso da inflação no nosso bolso. E isso acontece em outros países porque tem ali a consequência a consequência para a inflação aqui é também, a causa para a inflação daqui é a causa também da inflação ao redor do mundo, que é a suspensão da circulação, a retração, por exemplo, da economia chinesa, que entrou em lockdown e tem a política de Covid zero, é a guerra na Ucrânia e toda a distribuição de energia. Então, isso vai fazendo com que esses movimentos de escassez, e principalmente de escassez de energia para fazer correr, né, a circulação de bens e serviços, de mercadorias ao redor do globo, impacta o custo, e esse custo é
transmitido, é passado para o preço dos produtos e, portanto, para os consumidores. A forma que a economia neoclássica, que é o receituário de muitos países e muitas autoridades monetárias, encontra de um controle inflacionário é o aumento da taxa de juros, que já falamos aqui em várias ocasiões, mas sempre chega mais gente nova. Aumentar a taxa de juros na verdade, aumentar o custo do dinheiro e suspender o consumo, que de alguma forma isso pressiona os preços para baixo. Então, no limite, essa é a explicação mais básica, mais óbvia que eu posso dar, que aumentar a taxa de juros é forçar os tomadores de crédito a olharem essa decisão no tempo. Olha, se eu tomar crédito para pagar, está mais caro, e se eu tomar crédito para consumo, eu estou perdendo dinheiro porque eu estou perdendo taxa de juros de aplicação financeira, por exemplo. Então, essa é, em grande medida, a motivação que as autoridades monetárias justificam o aumento da taxa de juros para controle inflacionário. Então, foi isso que aconteceu. Mas eu queria trazer aqui também um pouco das consequências do aumento da taxa de juros dos Estados Unidos, porque o que eu falei até agora se aplica a qualquer país. Qualquer país está sofrendo desde 2020 com a suspensão das atividades, com a interrupção das cadeias produtivas globais, com a cadeia de suprimentos, fornecimento, e isso, quando estava a perspectiva de melhora, vem o conflito entre Ucrânia e Rússia e intensifica essas situações. Então, a inflação associada, infelizmente, a um baixo crescimento, que a gente chama de estagflação, ela é uma realidade em todos os países, e autoridades monetárias ao redor do globo estão aí aumentando taxa de juros para controlar, porque a inflação, ela é a transmissão viral da economia. E tudo que a gente reclamava do negacionismo, de que não ia ser tão ruim, blá, blá, assim, pega esse raciocínio que a gente aprendeu em decorrência da pandemia e pensa para a inflação. Você pode achar que um aumento pontual num produto, ele não é absolutamente nada. Ele está só, revelando uma escassez pontual. Só que a gente não tem, né? A nossa cognição, ela não é preparada para ver movimentos exponenciais. A inflação tem essa característica, ela é muito parecida nesse sentido aí com a transmissão do vírus. Então, por que as autoridades monetárias correm para aumentar a taxa de juros? Para que ela não escale, para que ela não rapidamente vire uma hiperinflação, e quando vira hiperinflação, aí lascou-se, assim, tudo que a gente sabe sobre economia vai ruindo a cada função da moeda que se é perdida. Dito isso, e falando que tudo isso que eu falei vale para todo e qualquer país, em termos de dimensão econômica, eu queria complementar essa análise com o fato de que não é qualquer país que aumentou a taxa de juros, mas sim os Estados Unidos. E eu sei que esse é um assunto recorrente, eu sei que esse é um assunto que não é essencialmente novidade, mas é sempre bom recordar que a gente está aqui analisando a partir de um país em desenvolvimento, o movimento de um país desenvolvido, de uma economia forte. E mais do que isso, estamos olhando a partir de um país em desenvolvimento que já há bastante tempo vem sendo pautado por dois movimentos, um extremamente preocupante e outro duvidosamente preocupante, digamos assim, né? Ou não obviamente preocupante. O que é nitidamente, explicitamente preocupante é o fato de que nós constantemente estamos reduzindo investimento. E aí segura essa informação para eu falar um pouco do que é o impacto do aumento da taxa de juros no Brasil, dos juros dos Estados Unidos no Brasil. Toda vez que um país grande, um país economicamente forte como os Estados Unidos, aumenta a taxa de juros, a leitura do mercado é a seguinte: olha, país grande, país forte, país que tem a moeda que vocês querem, estou te dando um prêmio maior por você pegar o seu dinheiro e trazer para cá. Então, eu estou aumentando o prêmio, mas não necessariamente aumentei o risco. Eu continuo sendo esse país forte, eu continuo sendo esse país grande. Então, se você vier para cá, você tem essa remuneração maior. O que acontece com os mercados? Você tem o que a gente chama de fuga de capitais. Então, você tira o seu dinheiro do mercado mais arriscado
e joga ele para o mercado menos arriscado. Então, você vai ter aí uma escassez de moeda estrangeira. Então, é isso que acontece quando os Estados Unidos aumenta a taxa de juros. Como eu falei para vocês, o que é explicitamente preocupante, que eu falei de investimento, é preocupante estar relacionado com isso que eu estou falando pelo seguinte: o que países em desenvolvimento, portanto, fazem quando acontece isso? Eu também vou tentar reduzir esse diferencial. Eu vou também aumentar a minha taxa de juros para, de alguma forma, eu conseguir te captar de novo, né? Eu te dar um prêmio maior para você, se não voltar totalmente, mas pelo menos parte desse dinheiro voltar para cá. Então, você aumenta a taxa de juros. E também o Brasil precisa aumentar a taxa de juros por toda aquela explicação que eu dei anteriormente de aumento da inflação. E a gente está numa situação bem dramática e é esse o receituário que a gente segue. A gente aumenta taxa de juros quando a gente está numa espiral inflacionária ou num aumento de inflação, enfim. Como eu já estou observando há muito tempo, né? Isso não é do governo atual, isso não é por conta da pandemia ou por conta da guerra da Ucrânia, mas o fato é que o Brasil vem realmente registrando quedas sucessivas no investimento. Investimento aqui lido como investimento produtivo, né? Ampliação de formação bruta de capital fixo, que a gente chama. Esse investimento é o que vai sinalizar como que esse país pode expandir a sua capacidade produtiva. E assim, a despeito de todas as discussões que a gente já falou sobre crescimento, sobre métricas, se é ou não sustentável uma economia que foque tanto em crescer e produzir mais por tudo que a gente fala sobre meio ambiente, desigualdade, o fato é que essa é a economia que a gente conhece agora, né? Então, a gente olha para as ferramentas que a gente tem, para os dados que a gente tem e como que a gente pode superar. Por quê? Agora, o que a gente conhece é que eu preciso de investimento, agora, para poder crescer no futuro, para que as pessoas possam... o investimento sendo um refletor de uma espécie de aposta dos tomadores de decisão nesse país e, portanto, no futuro as pessoas retomem os seus empregos, recuperem as suas rendas e possam viver com mais dignidade, com um bem-estar um pouco maior. Se eu aumento a taxa de juros já num ambiente deteriorado, e aí quando eu falo sobre redução do investimento, é redução do investimento público, e aí, assim, aqui é uma parte que não é pacificada entre economistas, né? Assim, quando o investimento público está baixo, muito provavelmente o investimento privado não vai apostar. Olha, se o investimento público não está apostando nesse país, se o setor público não está apostando nesse país, né, aumentando investimento, o setor privado não vai se arriscar assim de uma forma significativa, né? Então, tem um carregamento aí do investimento privado pelo investimento público que já não acontece há bastante tempo. E, na verdade, assim, o aumento da taxa de juros, o ambiente de negócios instável, essas imensas crises que a gente vive o tempo inteiro e capital, né, saindo, faz com que a gente esteja numa situação, assim, preocupante, meio que ao ponto de irreversível, assim, uma retração meio que absoluta aí da nossa capacidade produtiva. Assim, eu faço uma analogia que é o seguinte: olha, você tem uma casa para ser uma casa muito confortável, ela tem a televisão, ela tem a geladeira, fogão, né? Comecei pela televisão, o fogão, a geladeira, a ar-condicionado, né? Por razões de eu ser do Rio, e, enfim, né? Uma cama confortável, você tem isso tudo. Se você tirar, por exemplo, o ar-condicionado e a televisão, você vive. Mas, obviamente, a sua capacidade produtiva, a sua capacidade de conforto, ela não é exatamente a mesma quando esses eletrodomésticos saem. E aí você tira a cama. E quando você começa a tirar, né, tudo que é funcional, né, a sua capacidade, o seu conforto, meio que fica irreversível, assim, né? Ela não se torna mais uma casa em que seja minimamente funcional e viável para você viver com dignidade, né? Você vive,
Porque enquanto eu estou falando isso, assim, eu preciso lembrar que eu estou no Brasil, em que muitas pessoas sequer têm moradia e tantas outras têm exatamente essa casa aqui que eu narrei que perderia a funcionalidade. Você vive, mas obviamente você não vive no seu máximo potencial. Então, à medida que a gente está retraindo, a gente está meio que virando essa casa com um colchonete, sabe? E, de novo, assim, olhando para o aumento da taxa de juros e sem necessariamente uma estratégia de recuperação desse investimento, muito provavelmente a gente vai ficar... a gente ainda vai amargar um tempo para uma recuperação plena do nosso crescimento, da nossa capacidade de crescimento e da nossa capacidade de desenvolvimento no país. Mas o que eu falei que não é obviamente preocupante, que é o segundo impacto que isso tem, a gente sabe que existe um setor que tem sido considerado carro-chefe já pela segunda gestão, que é o agronegócio, que se beneficia de uma depreciação cambial e na verdade, mantém, né, uma dinâmica. E aqui, assim, eu não estou, obviamente, demonizando a atividade, o agronegócio, não é isso. Só que a estratégia, a forma como a gente pensa, né, a gente olha a geração de renda, a geração de emprego, a vida real das pessoas, né, a minha vida, a vida de vocês e a vida das pessoas que a gente conhece. Muitas dessas atividades, elas não estão essencialmente ligadas ao agronegócio, mas elas, assim, ainda diretamente, mas está longe ainda, né? Assim, não é um indiretamente perto. Elas estão muito relacionadas a investimento público, a investimento privado, a capacidade de tomada de decisão, a uma aposta num país, a uma aposta que esse país vai crescer e vai se desenvolver e que, portanto, eu posso pensar em abrir um negócio, eu posso pensar em abrir uma fábrica, eu posso pensar nas indústrias de transformação que são decorrentes desse aumento, desse crescimento econômico. Então, assim, a gente está numa situação em que a conjuntura ela está intensificando a estrutura, comprometendo a estrutura no curto, no médio e no longo prazo. Então, eu acho que esse é um elemento importante. Assim, eu começo, né, lá com o aumento da taxa de juros pelo Fed, mas é inevitável a gente pensar quais serão os impactos para a economia brasileira em decorrência desse, não desse episódio, né, mas dessa análise amplificada que a gente pode extrair a partir das consequências pontuais que revelam aí uma estratégia um pouco mais global, digamos assim, um pouco mais sistêmica. Global não, um pouco mais sistêmica aqui no Brasil. Bom, é isso, pessoal. Cara, eu queria muito indicar um livro. Eu ia indicar o podcast, quer dizer, eu vou indicar também, o podcast da Tati Bernardi, não sei se eu já indiquei, que é o Meu Inconsciente Coletivo, é maravilhoso. E essa temporada ela tá falando com psicanalistas sobre grandes personagens literários, botando personagens literários no divã. É maravilhoso. Mas eu também quero muito indicar um livro que eu acabei de ler, chamado O Avesso da Pele. Assim, é meio antiga, né, essa indicação, porque esse livro ficou muito famoso há um tempo atrás, e muitos de vocês já devem ter lido, mas assim, eu achei absolutamente fantástico. Recomendo demais da conta. É isso, pessoal. Beijos e um ótimo final de semana. Pessoal, voltei aqui rapidinho para dizer o seguinte. Eu falei a coluna inteira sobre a taxa em 1%, mas funciona um pouquinho diferente lá do que aqui, né? Aqui a gente fala de um número fechado, mas lá funciona com intervalo. Então, foi um aumento de meio e agora a taxa está entre 0,75 e 1, tá? Só para ficar exatamente certinho. É isso, gente. Um beijo.